Então, meus amigos, aqui para vocês o segundo passinho do nosso cursinho de pintura. A gente não vai começar com pintura porque antes de pintar a gente precisa compreender algumas coisas. No primeiro ali eu falei um pouquinho de cores, né? Só o básico, só aquilo que é o que precisa para começar. Depois, na sequência, a gente vai aí aprimorando, estudando, aprofundando mais, né? E aqui eu estou mostrando aqui uma foto que eu mesmo tirei aí. Então essa foto eu quero que vocês comecem já a conscientizar da perspectiva tonal. Aqui nós temos aqui uma sequência de montanhas. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente mostrar as montanhas lá do fundo. Isso se chama, essa sequência de cores conforme distância, ó, isso se chama perspectiva tonal. Então, vocês têm que pôr na cabeça de vocês que quanto mais longe está dos nossos olhos, mais claro fica por causa da atmosfera, né? E mais pendendo para azul. Então pode ver que aqui ó, tá azul clarinho, né? Então vocês vejam aqui que à medida em que vai aproximando, ó, continua azul, mas menos azul e já começa a aparecer as cores, né? Aqui nessa distância bem longe mesmo, vocês praticamente não vê cor nada, só vê o azul, quer dizer, praticamente não vê outra cor além do azul, né? E à medida que vai aproximando, vai essa névoa azulada, ela começa a se dissipar, né? Porque o volume, a distância é menor, então vai ser menos também a atmosfera, né, para a visão atravessar. Então aqui daí já como vai diminuindo essa atmosfera que ofusca a visão, então já vai possibilitando de ver as cores. Só que ainda assim tem aquela nebulosa, né, da atmosfera que continua ainda pendendo para azul. Só que também vai escurecendo. Pode ver, vai aproximando, vai ficando cada vez mais evidente as cores reais, mas só que e vai também diminuindo as cores, a névoa azul, mas ainda assim a gente percebe que tem uma névoa azul cobrindo toda a montanha, né? Agora vamos ver aqui uma mais próxima ainda, ó. Essa daqui então tá bem próxima da gente, então pode ver que a gente começa já a enxergar. Aqui tem a luz do sol, né? Pegando aqui tem uma nuvem, por exemplo, pelo jeito, né? Fez uma sombra aqui. Mas vamos observar essa daqui que tem sol. Ó, embora a gente já consiga ver o verde, consiga ver as vegetações, você nota que no geral o azul ainda prevalece, só que numa tonalidade mais escura. Pode ver que dessa para essa já ficou bem contrastante, né? E aí, vamos ver se ainda tem. E aí chega aqui o primeiro plano, onde a quantidade de nebulosa, de atmosfera já quase que é imperceptível, então a gente já consegue enxergar aí as cores reais, ó. Pode ver que ainda há uma leve nuance de azul, mas é muito pouco, quase que não percebe, né? Então, e aqui em primeiríssimo plano, aí sim, extingue completamente essa tonalidade azul, né? A não ser que tenha algum objeto azul, alguma coisa azul, né? Que nem essa florzinha aqui, né? Mas aí já não é por causa da atmosfera, e sim por causa da cor mesmo, né? Do objeto. Então agora afastando a imagem aqui, ó, deixa eu colocar aqui para encher a tela. Vocês notam aqui agora a sequência de cores, ó, as montanhas. Quanto mais longe, mais azul e mais claro. Não esqueçam disso. E quanto mais perto, mais vai aparecendo as cores reais e vai cada vez dissipando mais a nebulosa azulada, né? Isso daqui para as montanhas. Nós só estamos vendo aqui as montanhas. Apesar que esse efeito é em tudo, tudo acontece isso. Pode ver que as nuvens lá na frente, mas aqui nessa foto não é um bom exemplo para nuvem, né? Estamos observando as montanhas. E a água também,
quando é um lago muito grande, não tem muito reflexo, porque o, o vento, né, tremula as ondas, a água, formando ondas, pequenas ondas, né? E essas ondas daí, ela não deixa refletir. Se essa água ficasse completamente parada, essas montanhas teriam refletir aqui como um espelho. Mas aí, água é um outro vídeo. Agora, nesse vídeo, eu quero que vocês foquem aí nas montanhas, ó. Então, nós vamos depois pintar, conforme a gente vai trabalhando aí, a gente vai aprofundando. É um estudo complexo de perspectiva tonal, mas a gente está simplificando, eu estou simplificando o máximo, né? E só deixando cada vez mais objetivo, mostrando só mesmo aquilo que vai ser de extrema importância e, e é muito importante saber disso. Um bom pintor precisa saber dessas coisas. Então, se vocês querem o passo a passo mesmo da pintura, vocês têm que levar em consideração essas instruções, porque elas são importantíssimas, tá bom? Então é isso, meus amigos, mais um passinho para vocês. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o terceiro passinho, até chegar na pintura mesmo, começar a pintar, né? Antes disso a gente vai mostrando aqui as coisas que é importante para vocês, né? Saberem antes de pintar, né? Então ficamos assim, até o próximo vídeo.